Olá pessoal, vamos agora retornar à nossa videoaula falando agora das cefalosporinas, que também são antibióticos da classe dos beta-lactâmicos. Essa tabela do Goodman, 13ª edição, mostra as divisões ou subdivisões das classes, ou seja, das cefalosporinas em classes. E aí a gente observa que existem 3 gerações, de primeira geração, segunda e terceira, e que a 4ª geração ela foi extinta e hoje ela é, composta por cefalosporinas antipseudomonas e cefalosporinas que são utilizadas para o tratamento de infecções por micro-organismos que são resistentes à meticilina, MRSA. A meticilina, no caso, é aquele fármaco que a gente viu, né, que pertence à segunda classe das penicilinas. Então, todo micro-organismo que é resistente a esse protótipo meticilina dessa classe, o ideal é tratar esse paciente ou substituir a meticilina por essa cefalosporina, que é a sertarolina, tá? Então, o mecanismo de ação das cefalosporinas é semelhante ao mecanismo das penicilinas, já que ela é um antibiótico beta-lactâmico, também vai inibir a, PLB. Elas são bastante estáveis em pH ácido, podendo ser administradas pela via oral, em algumas situações intramuscular e intravenosa. São bastante, utilizadas no tratamento de infecções do sistema nervoso central, já que elas têm lipossolubilidade suficiente para isso. Isso faz com que a gente perceba que as cefalosporinas elas têm uma vantagem, né, quando comparada às penicilinas, que têm uma baixa capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica e tratar infecções do sistema nervoso central. Elas têm uma resistência maior às ações de beta-lactamases, né? Então elas têm uma capacidade de promover um efeito mais eficaz quando comparado às penicilinas, que são suscetíveis, né, às beta-lactamases, e são utilizadas no tratamento de infecções bacterianas por bactérias que são sensíveis às cefalosporinases. Ou seja, existem tanto penicilinases, que são, por exemplo, classificadas como beta-lactamases, mas também existem enzimas que destroem o anel beta-lactâmico presente nas cefalosporinas, que são o quê? Cefalosporinases. Então, essas cefalosporinas podem também ser sensíveis às ações dessas cefalosporinases e a sua atividade pode ser abolida caso essas cefalosporinases elas atuem, né, elas quebrem a ligação que é responsável pela estabilidade do anel beta-lactâmico. Então, a primeira geração são esses fármacos aqui, os que principalmente utilizados no tratamento de infecções causadas por micro-organismos positivos. A cefalotina, né, ela é mais resistente a beta-lactamases, que são produzidas por estafilococos. Então, isso é uma vantagem quando comparada às penicilinas, que a gente falou anteriormente. As de segunda geração, elas são menos ativas sobre, né, bactérias gram-positivas. Então, elas têm uma atividade maior no tratamento de infecções contra micro-organismos gram
negativos, principalmente aqueles que causam o que? Infecções no trato gastrointestinal, tá? A terceira geração é menos ativa também contra gram positivo e mais ativa contra gram negativo, tá? Mas ela tem um espectro de ação maior, a terceira geração, essa classe, quando comparada à segunda geração e à primeira geração. E a quarta geração, de acordo com o Goodman, 13ª edição, ela foi extinta. E aí agora ela é classificada como cefalosporinas antipseudomonas e cefalosporinas que são ativas contra bactérias resistentes, como é que se diz? Aliás, isso, bactérias resistentes às ações das penicilinases, tá? Como no caso a meticilina. Então, é o que eu falei para vocês. Bactérias que são resistentes à meticilina, uma estratégia é você tratar esse paciente com uma cefalosporina de quarta geração. Na verdade, não mais de quarta geração, porque ela foi extinta, mas com uma cefalosporina que vai ser ativa, que é ativa contra micro-organismos resistentes à meticilina, tá? Então, ela é ativa contra mais de 95% dos micro-organismos que são resistentes, né, à meticilina e também sobre micro-organismos resistentes à penicilina também, como a penicilina G, como as penicilinas de amplo espectro, né, como as penicilinas antipseudomonas, tá? Elas têm um uso terapêutico, né, para o tratamento de infecções da pele e tecidos moles, principalmente causadas por Staphylococcus aureus e também Piogênes de primeira geração, geralmente é escolhida para tratar esse tipo de infecção. Elas são utilizadas, né, como substâncias profiláticas pré-operatórias, principalmente em pacientes que serão submetidos a cirurgias no trato gastrointestinal e também cirurgias ortopédicas. Também infecções mistas pós-operatórias, tá? Pacientes alérgicos às penicilinas, alguns deles podem ser tratados com cefalosporinas. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado porque as penicilinas e as cefalosporinas, elas compartilham em sua estrutura química o anel beta-lactâmico. Então, muito provavelmente, um paciente que é alérgico às penicilinas pode também ser alérgico às cefalosporinas. Então, isso a gente chama de reações cruzadas, né? A gente tem 4 classes de beta-lactâmicos. E essas 4 classes compartilham em sua estrutura o anel beta-lactâmico. Então, existe chance de um paciente alérgico à penicilina também ser alérgico à cefalosporina? Sim. E se isso acontecer, a gente denomina esse fenômeno no qual o paciente é alérgico à penicilina e cefalosporina, por exemplo, como fenômeno de reação cruzada. Então, a gente tem que atentar para isso. O ideal, gente, é que se o paciente ele for alérgico a penicilinas ou até mesmo cefalosporinas, a gente não troque, né, a terapia, ou seja, o medicamento, por um fármaco da mesma classe, ou seja, se é alérgico à penicilina, que é um beta-lactâmico, troca por uma outra substância que não seja pertencente à classe dos beta-lactâmicos, para evitar essas reações cruzadas. São utilizadas no tratamento de infecções do trato respiratório, pele e ossos, principalmente, né, causadas por gram-negativos, pneumonia e infecções hospitalares causadas por Klebsiella e também por pseudomonas, também esses outros micro-organismos, tá? E aí, geralmente, essas cefalosporinas elas são associadas a antibióticos da classe dos aminoglicosídeos ou também administradas isoladamente, tá? Infecções causadas
por Neisseria gonorreia, geralmente podem ser tratadas com cefalosporinas de segunda e terceira gerações. Meningite, causada por micro-organismos que estão aqui demonstrados, promovem efeitos adversos, principalmente hipersensibilidade, tá? Não existem testes cutâneos específicos para as cefalosporinas que possam nos dizer que o paciente é alérgico a essa substância, então por isso bastante cuidado. No paciente que é alérgico à penicilina, muito provavelmente também será, devido a reações cruzadas, alérgico a cefalosporinas. Casos raros de hipoprotrombinemia, ou seja, redução da capacidade de coagulação sanguínea, pode causar trombocitopenia e também disfunção na atividade de plaquetas. Nefrotóxicas, mas elas causam menos nefrotoxicidade do que os aminoglicosídeos, que a gente vai falar daqui a pouco. Podem causar diarreia, principalmente a cefoperazona, e a cefoperazona é uma, como é que se diz, cefalosporina. Deixa eu só lembrar aqui. Cefotorazona, se eu não me engano, ela é de segunda geração. Perdão, gente, ela é de segunda geração, mas eu não coloquei aqui, tá? Então, ela pode, né, essas reações adversas, a exemplo de diarreia, ela pode ser causada pela penicilina, pela cefalosporina de segunda geração, como no caso da cefoperazona, tá? E também causar intolerância ao álcool. O paciente ele pode desenvolver reações ao álcool quando estão sendo tratadas com cefalosporinas. Próxima classe de antibióticos beta-lactâmicos são os carbapenems, tá? Representados pelo imipenem, ertapenem, meropenem, e doripenem. Em relação às penicilinas e cefalosporinas, eles são mais resistentes às beta-lactamases e têm uma alta afinidade pela transpeptidase alvo dos beta-lactâmicos, que é a PBB, que a gente falou no início da aula. Tem um amplo espectro de ação contra tanto micro-organismos aeróbios quanto anaeróbios, positivos, gram-positivos e também gram-negativos, então bastante vantajosos quando comparados a penicilinas e cefalosporinas. Podem causar, são utilizadas, por exemplo, tratamento de infecções resistentes a outros fármacos, por exemplo. O paciente é resistente a cefalosporina, penicilina, aminoglicosídeo, você pode escolher como fármaco de substituição algum carbapenem. Infecções de trato urinário, eles também são utilizados, os carbapenems. Trato respiratório inferior, infecções ginecológicas, exceto infecções causadas por essa bactéria, né, que é a aeruginosa, no caso, causam alguns efeitos indesejáveis, como distúrbios no trato gastrointestinal, manchas nos dentes e também convulsões. São efeitos raros, mas podem existir. Geralmente são administradas intravenosamente, têm lipofilicidade suficiente para atravessar a barreira hematoencefálica. E agora a gente vai falar dos monobactâmicos. Os monobactâmicos, que também são fármacos da classe dos beta-lactâmicos, eles têm, né, um anel beta-lactâmico em sua estrutura. O Astreonan é o único fármaco da classe, muito resistente a beta-lactamases e alta afinidade por PBP também, da mesma forma que os carbapenems, mas eles têm um espectro de ação limitado apenas ao tratamento de infecções causadas por micro-organismos gram-negativos aeróbios, a exemplo da
pseudomonas, de pseudomonas, né? Espécies de pseudomonas. Utilidades clínicas, geralmente, tratamento de infecções bacterianas que causam pneumonia. O fato dele ter lipossolubilidade para atravessar a barreira hematoencefálica faz com que eles sejam úteis, não que ele seja útil. O Aztreonam, no caso de meningite bacteriana, né, que causa inflamação, né, no caso das meninges, e esses micro-organismos são micro-organismos gram-negativos aeróbios. Sepsis, né? Pacientes alérgicos a penicilinas e cefalosporinas podem usar esse fármaco. Interessantemente, o Aztreonam, ele pertence à classe dos beta-lactâmicos, mas ele é uma opção para substituir a penicilina ou as penicilinas ou cefalosporinas no caso de um paciente que tem o quê? Que tem alergia a esses fármacos, tá? Ele não apresenta nefrotoxicidade, ele é muito menos imunogênico, ou seja, causando de forma rara reações de hipersensibilidade, e ele é desprovido de alterações na coagulação sanguínea, como a gente observou, né, no caso das cefalosporinas. Alguns efeitos indesejáveis, sim. Distúrbios no trato gastrointestinal, geralmente administrados por via intravenosa e intramuscular. Agora a gente vai falar da vancomicina, que, apesar de não ser um fármaco da classe dos beta-lactâmicos, a vancomicina, da mesma forma que os beta-lactâmicos, ela inibe a formação da parede celular de peptidoglicano, mas através da inibição de um outro processo, da inibição de uma outra biomolécula. A gente viu que o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos é a inibição das PLBs, que são transpeptidases. A vancomicina é um glicopeptídeo que tem hidrofilicidade e ele é bem estável. O mecanismo de ação é diferente, como eu falei, dos beta-lactâmicos, porque ele inibe a formação da parede celular da bactéria através do bloqueio na incorporação do peptidoglicano às subunidades, né, do N-ácido acetilmurânico e N-acetilglicosamina, quando ele se liga reversivelmente a essas moléculas. Então, por exemplo, essa molécula aqui é o que? A molécula NAG, né, que precisa se ligar a LCP na NAG, formando essa ligação aqui para dar origem à parede bacteriana, essa ligação preta. E aí, a vancomicina, ela inibe enzimas transglicosilases, que são justamente essas enzimas que promovem essa ligação entre o NANAG, um NANAG e outro NANAG, e aí essas ligações vão, né, gerando a síntese da parede celular de peptidoglicano. Se você inibe essas transglicosilases, né, e também faz com que esse radical aqui, LCP, na verdade é um transportador de lipídio bacteprenol, né, mas essa substância, na verdade esse transportador, quando a vancomicina inibe a transglicosilase, esse transportador, que é o principal transportador que promove, né, de maneira, como é que eu posso dizer, eficaz, ou é responsável, é envolvido no processo de ligação entre esses dois constituintes das paredes celulares de peptidoglicanos das bactérias. Então, gente, resumindo, o mecanismo de ação da vancomicina é inibir a ligação entre o ácido N-acetilmurâmico junto com a N-acetilglicosamina. Então, a gente tem aqui um N-acetilmurâmico mais uma
N-acetilglicosamina e precisa se ligar a outra molécula de N-acetilmurâmico e N-acetilglicosamina. Essa, ligação entre ambas as moléculas é catalisada por enzimas chamadas de transglicosilases. E a vancomicina inibe essas enzimas. Ao inibir as transglicosilases, os NAN/NAG não conseguem se ligar. Essa ligação não vai ser formada. Se essa ligação não for formada, não haverá formação de quê? Da parede celular da bactéria. Então, ela é bactericida, ou seja, ela causa morte das bactérias, principalmente bactérias gram-positivas. Geralmente, ela é pouco absorvida pela via oral, mas ela pode ser administrada por essa via quando o trato gastrointestinal está passando por algum tipo de infecção, tá? Ampla distribuição, ou seja, através de administração parenteral, se distribui amplamente pelo organismo, sofre eliminação renal. Vou só repetir um pouquinho aqui essa questão dela ser pouco absorvida pela via oral, mas ela é administrada pela via oral para tratar infecções do trato gastrointestinal. Tá? Ela não precisa ser absorvida para tratar esse tipo de infecção no trato gastrointestinal. Então, ela é geralmente utilizada para tratar esse tipo de condição. Mas ela também pode ser administrada, geralmente, por vias parenterais para o tratamento da sepse, endocardite e também meningites, principalmente associadas a cefalosporinas, como a cefotaxima, ou cefotaxime, e a ceftriaxona, ou também pela rifampicina, que é um outro antibiótico. Algumas reações adversas, como flebite no local da injeção, e também, se ela for associada, a vancomicina, a um antibiótico da classe dos aminoglicosídeos, esses aminoglicosídeos, eles causam, como efeito adversos, ototoxicidade. E aí, se você associa um aminoglicosídeo com a vancomicina, o risco desse aminoglicosídeo causar ototoxicidade aumenta, tá? Então, bastante cuidado. O ideal é não haver combinação ou associação entre vancomicina e aminoglicosídeos, mas ela pode ser associada, por exemplo, a cefalosporinas para tratar meningites, tá? Então, a gente finalizou a parte dos antibióticos que são inibidores da formação da parede celular, como o beta-lactâmicos e a vancomicina, e na próxima parte a gente vai falar dos inibidores de síntese, tá, pessoal? Até já!